Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Perret. Hoje eu vou falar para vocês sobre o iodo, que é uma grande questão, uma grande dúvida. O iodo é uma reposição mineral que normalmente se usa através de uma fórmula onde são dois tipos de iodo de excelente absorção para o nosso corpo, que é chamada de Lugol. Existem vários tipos de iodo que não são bons para a saúde, por exemplo, iodo radioativo, que é usado muitas vezes para conduzir uma substância radioativa para atingir algum órgão, fazer um tratamento que precisa de radiação, até inativar certos órgãos, como no caso de um tratamento para tireoide, onde um hipertireoidismo esteja muito resistente, ou para fazer algum exame que precise de radiação. Existe o iodo feito para contraste em alguns exames também, e que esse pode intoxicar, muitas vezes causam alergias importantes. Mas o iodo que é feito para suplementação é um iodo bom para a saúde. O nosso corpo precisa de iodo em grande quantidade e para praticamente todas as células, não é só para a tireoide como as pessoas pensam. Da mesma forma, suplementar iodo hoje em dia, ele é por legislação obrigatório, por exemplo, no sal comum de cozinha que se usa. Por quê? Porque teve uma época que as pessoas quase não comiam fontes de iodo que vem normalmente dos frutos do mar, das algas, e acabavam com o sal refinado sendo retirado todo o iodo que vem naturalmente com o sal mais orgânico marinho. Acaba que as pessoas começavam a adoecer da tireoide por falta de iodo, e comunidades inteiras tinham uma doença chamada bócio que acabava matando muita gente por um hipotireoidismo severo, simplesmente pela deficiência de iodo. O que aconteceu? A partir de um tempo, as legislações de vários países obrigam por lei a se recolocar um pouco de iodo no sal para que as pessoas não adoeçam. O que acontece? Com isso se controla bem esse hipotireoidismo, que era quase uma epidemia em várias cidades, em vários países, mas como hoje as pessoas consomem pouco sal refinado, e muitas vezes esses sais que vêm mais orgânicos, sal rosa, sal do Himalaia, sal marinho também vêm pouco concentrados, e as pessoas têm mais medo de usar o sal porque também temem a hipertensão e outras questões por acúmulo de sódio. Muitas vezes o nosso corpo ainda fica deficiente. Então, o iodo, na forma saudável, numa quantidade adequada, ele é uma reposição mineral super importante para o organismo. Não faz mal nenhum. 90% das nossas células precisam, as células do intestino, as células dos ovários, as células da próstata nos homens, das mamas nas mulheres. O iodo ajuda a remover e a competir com metais pesados muito tóxicos ao organismo e ajuda, assim, muitas vezes na tireoide. Por quê? Porque ela forma seus hormônios a partir de iodo. Mas não quer dizer que o iodo ou o Lugol seja um remédio para a tireoide. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas para que preciso tomar Lugol se eu não tenho doença de tireoide? Por quê? Porque está suplementando esse mineral, assim como se suplementa magnésio, cálcio, como se suplementa zinco, como se suplementam várias vitaminas, só que tudo tem que ser na dose certa, visto por um médico especializado nisso, após exames, para que cada pessoa saiba, o médico saiba qual a quantidade, qual a dose ideal, e podem existir pessoas que são intolerantes ou alérgicas mesmo a esse tipo de iodo mais orgânico. Então, é importante que a pessoa não se automedique, mas é importante também que muitas dessas informações que confundem as pessoas, que a pessoa acha que vai ter um problema de tireoide se tomar uma suplementação de iodo, que a pessoa entenda que, a depender da suplementação e sendo bem aplicada, ela só vai fazer bem, não vai fazer mal nenhum, vai auxiliar, porque inclusive retira muitos metais pesados, auxilia em casos de cistos, auxilia a permeabilidade no intestino, auxilia o bom funcionamento da próstata, protege de alguns tipos de câncer. Então é um mineral preciosíssimo que todos nós precisamos. A tireoide precisa do iodo para formar seus hormônios, são todos formados à base de iodo. E se a pessoa tem metais pesados como o flúor,
como o cloro, como o cádmio que vem do cigarro, que vem às vezes no pão feito em padaria, pão branco com determinados, como o bromo, que é usado para afofar mais o pão em padarias comuns muitas vezes. Esses metais competem com o iodo lá dentro da tireoide e muitas vezes não deixam ela trabalhar bem. Então, tem pessoas que têm hipotireoidismo ou sintomas do hipotireoidismo, não por causa de uma doença, mas porque o iodo não consegue acessar mais o receptor da célula que está intoxicado por esses metais. Existem muitos remédios feitos com flúor, existe flúor na pasta de dente, na maioria das vezes em excesso, não que o flúor não seja importante para o nosso organismo, mas não deve estar em excesso. Muitas vezes a água encanada carrega muitos metais pesados e aí a tireoide fica intoxicada, aquele receptor fica obstruído e não consegue trabalhar. Ou seja, quando você recebe uma suplementação numa dose um pouquinho maior do que a sua alimentação traz ou do que o sal que você usa consegue prover, do iodo, você consegue muitas vezes romper essa barreira desse receptor que estava ali entupido, funcionando mal, e ele volta a trabalhar bem, já que tem um pouco mais de iodo para competir com esses outros metais tóxicos. E aí ele ajuda também esses metais a serem eliminados do corpo. Se você tem uma boa função de fígado, de rins, e isso o médico também integrativo pode ajudar nessa destoxificação, ele vai ajudar nessa função também. Então vamos entender que iodo não faz mal nenhum na dose correta, ao menos que essa pessoa seja um alérgico ou intolerante, e deve sempre ser utilizado orientado por um médico. Está bem? Espero que tenha ficado bem claro, que eu tenha ajudado, e até uma próxima. Um beijo para todos.